Olá, sejam bem-vindos ao Mais Positivo Podcast, o podcast que fortalece conexões mais positivas. Hoje, a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que simboliza o Dezembro Vermelho. Inclusive, eu estou de vermelho hoje para simbolizar o mês da luta e conscientização do HIV/AIDS e outras ISTs no Brasil e no mundo. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a médica infectologista a doutora Fabiana Gonzaga, que trabalha na linha de cuidado de HIV/AIDS, tanto na rede pública quanto na rede privada, e a psicóloga clínica Fernanda Paiva, que também trabalha nessa linha de cuidado, está compondo aqui a nossa banca de entrevistadas, e hoje vai ser uma conversa muito produtiva, muito boa. Vamos trocar muitas experiências e levar para você muitas informações importantes sobre o HIV/AIDS, sobre o combate, sobre a luta que se tem no nosso país, sobre os dados, mais especificamente deste ano, sobre os casos de HIV/AIDS no Brasil. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho para sempre que a gente estiver postando outros episódios, você receber a notificação e mandar para as pessoas, para que todo mundo assista, que aqui nós vamos debater muita informação importante e relevante para todos os públicos. E para continuar essa conversa, eu quero que Fabiana Gonzaga se apresente. Ela é médica infectologista, mas ela vai trazer mais detalhes aí do seu ofício e da sua vocação. Muito prazer receber você, Fabi. Muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz de compartilhar com você as informações que vamos trazer aqui. Tanto para mim quanto para todo mundo que está em casa, né, gente? Olá, meu nome é Fabiana Gonzaga, eu sou infectologista aqui em Recife. Trabalho com público HIV/AIDS há cerca de 10 anos, tanto na rede privada quanto na rede pública. E esse mês é um mês muito importante para a gente da infectologia e eu fico muito feliz de estar participando desse momento. A gente sabe que o objetivo disso tudo é trazer informação, trazer esclarecimentos, tirar dúvidas, para que as pessoas comecem a olhar o HIV, comecem a olhar a pessoa que vive com HIV de uma forma mais natural, de uma forma mais humana e com muito respeito. E com mais empatia, né, com mais Fabi? empatia. Eu acho que Isso é importante. tem sido muito buscado, já que a gente, apesar de ter mais de 40 anos dessa infecção no mundo, ainda existem muitos tabus a serem quebrados. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre o assunto, desmistificar mais, né? E mostrar mais a cara para que todo esse medo, essa vergonha, ela seja... que acabe, né? As pessoas precisam respeitar as pessoas que vivem com HIV e tratar de uma forma muito igual. E eu acho que é isso que está faltando. Importante. Muito bom essa sua fala, Fabi. Muito boa, na verdade, essa sua fala, para que a gente possa já ir acessando o que vai ser debatido aqui no nosso programa. E estamos também recebendo a psicóloga clínica Fernanda Paiva, que trabalha na linha de cuidado com pacientes de HIV/AIDS no Hospital Correia Picanço, que é, na verdade, pessoal, um hospital de referência aqui em Recife. Então, assim, as pessoas que queiram procurar, mais para frente um pouquinho aqui no podcast, a gente vai falar sobre os locais de atendimento, de testagem, mas eu quero saber de você, Fernanda, a sua apresentação. Muito prazer receber você aqui. Prazer. É muito importante para mim tê-la aqui como psicóloga que trabalha nessa linha de cuidado e que já tem muitos anos de experiência. Exatamente, Túlio. Eu trabalho com essa realidade somente há 30 anos, não é? E toda a minha experiência é pautada nessa realidade, nesse público. Então, eu vivenciei toda esse caminho, né, que o tratamento de HIV/AIDS percorreu, né, pelo menos aqui em Recife, Pernambuco. E eu estou na contribuição com as pessoas, né, que vivem com HIV, no aspectos emocionais, psicológicos, no sentido de tornar a vida deles mais tranquilas, mais adaptáveis à nova realidade. E
eu atendo lá no Correia Picanço, também já trabalhei no município de Paulista, no município de Camaragibe, já abri serviços, já coordenei e continuo lá na referência. E o que me motivou a estar aqui é contribuição. Que bom. É isso. E é o nosso papel aqui, é o papel do podcast, é o objetivo do nosso podcast, quando ele foi formado como uma produção independente, é justamente fazer esse papel de veículo de comunicação, de passar a informação legítima, com responsabilidade, respeitando todos os princípios da ética e da comunicação para todas as pessoas. O Dezembro Vermelho é uma campanha instituída pela Lei 13.504 de 2017. Marca uma grande mobilização nacional da luta contra o vírus do HIV, a AIDS e outras ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Chamando a atenção, na verdade, para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. E para entendermos um pouco sobre a história do vírus no Brasil, a gente vai fazer uma breve conversa, não é, Fabi e Fernanda, sobre... Eu sempre vou estar passando a palavra para a Fabiana, para a Fernanda, então aqui a gente vai fazer uma conversa bem dinâmica para que quem está em casa, quem está assistindo e escutando esse conteúdo, que possa também interagir conosco. Vamos falar com Fabiana, né? A história do vírus e os grupos de risco na época que o vírus foi descoberto no Brasil, há cerca de 40 anos, né, Fabi? Um pouco mais de 40, né? Assim, no finalzinho da década de 70, nos Estados Unidos e na África foram os primeiros casos a surgirem no mundo. E alguns anos depois, cerca de 2, 3 anos depois, surgiram aqui no Brasil. Então, na época, foram identificados os primeiros casos em pessoas homossexuais, homens homossexuais, homens que faziam sexo com homens. Então, houve, naquele momento, um estigma muito grande, em que um vírus novo que estava matando homossexuais. Então, eles por muito tempo, foi conhecido como a praga gay, né? Isso trouxe um estigma para a sociedade homossexual e para todo mundo de uma forma muito pejorativa, né? Então, havia essa coisa do grupo de risco, que naquele momento era o grupo homossexual, né? Então, esse termo grupo de risco foi utilizado por muitos anos, né? Ainda hoje, algumas pessoas que talvez não entendam bem como isso progrediu de lá para cá, ainda utilizam, mas talvez por desinformação. Mas, aos poucos, foi se percebendo que essa coisa do grupo de risco, de ser a praga gay, não existiu mais, né? O vírus do HIV ele deixou de ser exclusivo de uma população homossexual para ser diversificado. Então, pessoas heterossexuais, bissexuais, eu costumo dizer, qualquer pessoa que tem relação sexual hoje desprotegida, ela está sob o risco. Então, se a gente for analisar, o grupo de risco são todas as pessoas que têm vida sexual ativa. Entendi. E é interessante, né, Fabi, que hoje, propriamente falando desse advento das redes sociais, desse movimento todo, diferente de décadas atrás, a gente teve só a televisão e o rádio fazendo essa propaganda. Então, o alcance era significativo, porque era um veículo de comunicação de massa, e aí fazia com que as pessoas recebessem uma informação equivocada, né? Que hoje a gente entende como fake news. Porém, naquele momento, a potência dessa comunicação fez com que criasse uma tatuagem social mesmo sobre o HIV, que era uma praga gay, que os gays passavam HIV, que os gays estavam morrendo de HIV, de AIDS, na verdade, né? E tinham o vírus do HIV e eles poderiam passar. O que das coisas que eu já estudei, das coisas que eu já vi, era que eles não sabiam muito como a transmissão se dava. E aí tinha toda aquela questão do contato, que as pessoas não queriam ter contato e tudo mais. E isso foi reforçado muitos anos. É muito triste isso, né, Fabiana? Muito triste. E mais triste ainda é perceber que isso ainda não acabou. Porque
inúmeras vezes numa conversa com algum paciente que acabou de descobrir o diagnóstico ou a família dele, é muito comum a pergunta: eu preciso separar copo? Eu preciso separar a toalha? Eu preciso me afastar da minha família por algum período? Né? E isso ainda me choca, de perceber que essa desinformação de uma coisa que já caiu por terra há muito tempo ainda é tão persiste, forte, né? ainda tem forte. essa força muito grande. E eu acho que você tocou num assunto muito importante, que, assim, os veículos de comunicação anteriores, assim, televisão e rádio, levavam as informações que existiam naquela época, né? E que hoje, com a desmistificação, a impressão que dá é que isso não foi corrigido. Então, é difícil a gente receber hoje uma informação em massa atualizada. Então, acho que a intenção também desse momento aqui nosso é também fazer um pouco isso, né? É massificar a informação atual para que aquele conceito anterior ele caia por terra, né? E a gente enxergue como é lidar com o paciente HIV hoje, que é diferente de como lidava antes, né? A gente hoje não tem mais o medo que a gente tinha antes. A gente hoje entende que o paciente ele tem todos os seus direitos, todos os seus deveres, todas as suas proteções que as leis permitem. E as pessoas, às vezes, não têm acesso a isso, por incrível que pareça. Real. Interessante, né? Daqui a pouco eu vou conversar com Fernanda sobre justamente esses aspectos psicoterápicos que a gente já vinha falando sobre isso. Mas antes de passar para Fernanda, eu preciso, só para quem está em casa também, entender um pouco. Porque quando a gente fala do diabetes, a gente sabe a historinha lá de como funciona no corpo, né? O paciente recebe toda a explicação e tudo mais. E o vírus no corpo humano, né? A gente sabe que o nosso corpo é feito de sistemas, né? Que a gente já estudou. Eu não sou médico, mas aí eu estudei sistemas, né? E aí, o vírus, ele ataca o sistema imunológico, Isso, né? Que é o isso. sistema de defesa do corpo, Exato. do ser humano. E aí, o que é que ele faz, Fabi, no sistema imunológico? Quando o vírus do HIV ele entra no organismo da pessoa, né, ele vai atingir as células de defesa, né? E dentro dessas células de defesa, eles começam a se multiplicar. E, aos poucos, essa quantidade vai aumentando, né? Isso pode levar alguns anos. Para algumas pessoas, pode ser 2, 3 anos, para outras 5 ou 6. Né? Depende de algumas variáveis. Mas o que acontece de fato é que o paciente pode passar muito tempo sem sentir nada, né? E achar que, como é que eu posso ter um HIV se eu não sinto nada, né? E aí eu acho que entra aquela necessidade da conscientização da testagem, né? Então, assim, Importante. se eu tenho uma vida sexual ativa, eu tenho necessariamente a necessidade e a obrigação comigo mesmo e com as outras pessoas de me testar. Porque se eu não tiver essa autorresponsabilidade, eu vou ser transmissor, eu posso chegar a adoecer de uma forma até desnecessária, porque a partir do momento que você consegue identificar uma infecção recente, relativamente recente, inicia-se um tratamento, né? Diferentemente de 30 a 40 anos atrás, que se esperava que o paciente adoecesse, que essas células da imunidade baixassem muito, fossem muito destruídas para se começar um tratamento. Hoje em dia, descobre o HIV e inicia o tratamento no mesmo momento. Então, com isso, a gente impede o avanço da doença, impede que o paciente chegue na fase de AIDS, como se chegava antes. Ah, mas não chega mais na fase de AIDS hoje em dia? Chega, né? Justamente por essa falta de testagem em tempo hábil. E as pessoas ficam mais vulneráveis, né? Exato. Ficam mais vulneráveis a adoecer e aí começar a tratar, muitas vezes, aquela doença ou aquela infecção como se não fosse, né? Como se não tivesse o HIV, e aí criando mais resistência e tudo mais. É muito interessante isso. Para que essa live acontecesse, a gente contou com alguns parceiros. A JS Informática, que nos ajudou muito, e aqui a gente está retribuindo,
fazendo menção aos nossos parceiros, que JS Informática é o nosso parceiro, que é uma loja que vende acessórios de informática e faz também manutenção de computadores. Então, você que está precisando de algum cabo, de algum fone de ouvido ou um outro acessório, você pode entrar em contato com a JS Informática, eles fazem entrega e comprar o acessório ou ajeitar o seu computador, caso você esteja precisando ajeitar também. JS Informática fica na Avenida José Américo de Almeida, 855, no bairro da Macaxeira, na zona norte do Recife. Bem acessível também, fica numa galeria, muito legal. Muito obrigado, JS Informática, pelo apoio. E outro parceiro nosso, na verdade é uma parceira, que é a Jaque Bronzeamento, que faz bronzeamento natural. As mulheres nesse verão, o sol tá aí, a gente estava comentando sobre isso, não foi? Que o sol estava a pino. E lá ela faz bronzeamento natural. E as mulheres que desejam fazer bronzeamento natural, pode procurar a Jaque Bronzeamento. A gente vai deixar também na descrição do vídeo o @ de Jaque Bronzeamento, JS Informática. Também fica na mesma galeria. Ela fica na parte da cobertura e ele fica no primeiro andar, na Avenida José Américo de Almeida, 855, no bairro da Macaxeira. E um outro parceiro nosso, que é a Saladeria 81, que eu sou meio suspeito para falar, porque eu sempre como lá. É um restaurante de saladas, eles estão no iFood, você pode procurar lá, Saladeria 81, Saladeria 81, fica na rua Joaquim de Brito, número 89, para quem conhece essa área aqui do centro da cidade, conhece a Igreja do Salesiano, fica do ladinho ali, bem perto também, da sorveteria Free Sabor. Esses são 3 parceiros que estão conosco apoiando o nosso podcast de hoje. E para você que não conhece a UNAIDS, é o Programa das Nações Unidas, criado em 1996 e que tem a função de criar soluções e ajudar as nações no combate à AIDS. Tem como objetivo prevenir o avanço do HIV, prestar tratamento e assistência aos afetados pela doença e reduzir o impacto socioeconômico da epidemia. A UNAIDS tem um trabalho extremamente importante de cunho social, político e de acompanhamento dos dados das novas infecções do HIV e das pessoas que já vivem com HIV no Brasil e no mundo. E antes de falar sobre testagem com Fabiana e com a Fernanda, eu quero apresentar para vocês a HF, que é uma fundação internacional que trabalha com HIV/AIDS em 45 países, inclusive o Brasil. Esta fundação tem uma sede aqui em Recife, na rua Oswaldo Cruz, 342, no bairro da Soledade, bem próximo ali do Teatro Valdemar de Oliveira. Eles trabalham com prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Atendem homens cis, homens e mulheres trans e travestis. As pessoas diagnosticadas são tratadas na própria clínica, tratando-se de IST. Já os diagnósticos de HIV e hepatite são encaminhados para o serviço de referência do SUS. A HF tem um projeto de vinculação de serviços do SUS que recebem os pacientes de HIV. Geralmente esses pacientes são direcionados lá para o Correia Picanço, não é, Fernanda? Depende do município que ele mora, né? Entendi. Porque a HF é interessante, que eles atendem os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista e Caruaru. Então, uma pessoa que é de Recife foi testada e fica em Recife, né? Ele é direcionado para o serviço de saúde. Ou onde ele queira. Ou né? onde ele queira. Porque existem também pessoas que não querem se tratar no município em que eles pertencem por conta de não serem descobertos. Cada município tem o seu centro de testagem e aconselhamento. Então, quem é de Olinda pode se tratar em Olinda, quem é de Recife em Recife, e assim sucessivamente. Também existe a opção de a pessoa pertencer ao seu município e tratar num outro por questão de sigilo. Entendi. A HF funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 19h30. Os agendamentos podem ser via WhatsApp da própria clínica. Se não conseguir fazer o atendimento no mesmo dia que você entrou em contato com eles, eles atendem no dia subsequente
que tiverem com atendimento lá. Muito bom a pegada deles, né, com relação a esse acolhimento, a essas pessoas que precisam realmente fazer essa testagem, que estão um pouco ansiosas, porque estão sentindo alguma coisa diferente, mas não têm ainda coragem de fazer um teste. É muito importante esse trabalho da AHF. E vale salientar que a AHF tem um horário estendido para pegar as pessoas que trabalham, né? Não estende no período noturno. Isso, muito importante, muito legal. Então, você está precisando fazer testagem, procura a AHF e o pessoal vai te receber com muito carinho e você vai sair de lá com todos os seus testes e, se for para fazer tratamento, já com tratamento ou encaminhamento. Muito bom. Eu vou falar agora com Fernanda sobre os aspectos emocionais que envolvem o diagnóstico de HIV/AIDS, como esses pacientes, durante tantos anos, já chegaram para você. Eu acho que você tem muitos exemplos de histórias de vida, né, que você guarda, óbvio, para si, mas que tem também como experiência da sua profissão, do seu ofício, do seu dia a dia, acompanhando e fazendo terapia com esses pacientes que descobrem um HIV, né, e que estão sendo acompanhados e precisando desses cuidados. Mas eu queria saber o seguinte, Fernanda, assim que a pessoa descobre, né, fez o teste, deu positivo, e aí ele vai para você para um atendimento. É um turbilhão de emoções. Isso. Né? É um turbilhão de emoções. E aí você faz a separação das coisas. Olha, você tem que fazer... Eu tô já dizendo o que ela tem que fazer, né, minha gente? Isso não é justo. Eu vou esperar a Fernanda falar também. Varia muito de pessoa para pessoa, né? Entendi. E lá temos também a testagem de parceiros, né? De parceiros que se tratam lá. Então, nós chegamos à psicologia dar o diagnóstico. Então, a gente acompanha desde o diagnóstico e até o tratamento, né? Uhum. Mas também existem pessoas que já vêm com esse diagnóstico, já vêm sabendo que tem. Então, a forma como é dada o diagnóstico, como é dito ao paciente, é de suma importância. Isso, o acolhimento. O acolhimento. Por quê? Primário, né? Porque ainda existem pessoas que chegam lá no nosso serviço se queixando da forma como não foram tão bem acolhidos, né? E esse primeiro momento é muito importante para que haja uma aceitação, haja um momento em que ele consiga perceber que hoje o tratamento é diferente do antes, né, do antigamente, porque antigamente realmente era muito mais impactante, não que deixe de ser, né? Então, quando você recebe um diagnóstico de HIV, como qualquer outro diagnóstico que é impactante na vida de uma pessoa, então aquela situação vai ser vivenciada como um trauma, né? Ele recebe o que é um trauma? É aquela notícia que desconcerta, que você acha que deixa você sem chão. Sem chão, que você diz, eu paralisei, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Com essa nova realidade. Uhum. Então, nesse primeiro momento, é muito importante o acolhimento, a desmistificação de conceitos equivocados, de ideias equivocadas, daqueles conceitos antigos de que HIV está associado à morte, à doença, à questão de mudança no aspecto físico, que é uma grande preocupação das pessoas, né? Isso. E a importância desse acolhimento inicial. E aproveitando e falando sobre acolhimento, diferente de outras doenças que uma pessoa descobre, o HIV... eu acho que a pessoa que descobre fica um pouco preocupada porque ela tem que comunicar a algumas outras pessoas, até para ter uma rede de apoio, né, para acolher também. Eu acho que existe uma preocupação das pessoas com relação a esse apoio para além da linha de cuidado, que é a médica, que é a psicóloga, que é, enfim, outros profissionais de terapias que podem acompanhar essa pessoa. Ela escolher algumas pessoas-chave para poder informar sobre o seu diagnóstico. Existe essa preocupação, Fernanda, das pessoas? Existe essa preocupação. Algumas pessoas, elas se sentem meio que obrigadas. Será que eu tenho que contar? Eu vou contar a minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa? Bom, cada situação a gente tem que olhar com bastante
critério, cuidado e respeitando o que ele decidir, porque o diagnóstico é dele, né? A vida é dele. E vamos juntos com ele pensando, né? Então, ele não tem que contar a ninguém que ele não queira, né? Então, é preciso que ele entenda primeiro o que está acontecendo. Eu gosto muito de solicitar a ele que a pessoa que ela primeiro veja como é esse momento dela, como é esse diagnóstico para ela, quais são as dúvidas que ela tem, como é que ela está, porque ela estando bem depois, ela pode enfrentar, sim, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, quem for, um amigo que a pessoa escolha, porque ela vai estar bem para dizer que está tudo bem, recebeu o diagnóstico, mas está fazendo tratamento e está tranquilo em relação, seguro E em informado, relação, né, que a informado. desinformação é uma grande máxima para que seja potencializado os preconceitos e as discriminações. Porque o que acontece, Túlio, é que às vezes a pessoa se sente, no turbilhão de emoções que ela está vivendo, ela se sente pressionada para contar a um pai, uma mãe ou alguém, quando ela mesma ainda não introjetou, não elaborou o que está acontecendo na vida dela. Então, a gente solicita, calma, vamos pensar um pouco. Você pode contar quem você quiser, mas calma, né? Vamos primeiro ver como é isso para você. E aí ela até decide coisas bem diferentes do que ela decidiria naquele primeiro momento. Eu já escutei pessoas dizerem, vou contar a todo mundo. E depois de passado um tempo que eu pedi para refletir, não, eu realmente eu ia fazer besteira. Prefiro me segurar. Né? Então, escolhe uma ou duas pessoas. E, às vezes, até escolhe não dizer nada a ninguém. E consegue se administrar bem. É uma decisão bem personalíssima, bem da pessoa mesmo, que quer contar e fazer essa menção do seu diagnóstico, né, para outras pessoas. Mas eu acredito que a pessoa precisa ter a noção realmente para si mesma, assim, né? Passar a pesquisar sobre o HIV, né? Descobrir o que está positivo, vou pesquisar, vou saber, porque aí eu sei que existe a possibilidade de uma vida, né, para além do vírus, colocar o vírus no seu devido lugar e continuar a vida. E agora para falar um pouco sobre transmissão do vírus do HIV. Eu passo agora a bola para Fabiana Gonzaga, que vai trazer mais informações para a gente com relação à transmissão. A maioria dos casos da transmissão do HIV é por relação sexual, né? Através do contato ali com sangue, secreções que estejam infectados com o vírus naquele momento. O conhecimento do corpo da pessoa, do comportamento seguro. É necessário que as pessoas tenham essa noção, Fabiana, para que a gente diminua os casos de novas infecções, por exemplo, principalmente no público jovem, né, que Márcia Rachid fala muito bem sobre isso, sobre a juventude, e onde a gente tem um grande índice de pessoas infectadas em novas infecções em algumas regiões do Brasil. E aí eu queria saber de vocês sobre essa questão da transmissão. É necessário que as pessoas tenham um comportamento seguro, já que o grande índice é por relação sexual? Exato, assim, a gente sabe que não só a via sexual, a via sanguínea também por materiais biológicos. Né? No início da epidemia, houve muitos casos de transmissão via transfusão sanguínea. Né? O caso de Betinho e dos irmãos dele, que foi muito repercutido, eram pacientes hemofílicos. Naquela época, todo paciente hemofílico que precisasse receber qualquer tipo de transfusão de fatores sanguíneos, não havia o teste para HIV. Então, muitos hemofílicos, na década de 80, faleceram por essa falta de testagem. Né? E hoje, todos os bancos de sangue, a partir... Betinho foi uma pessoa muito, muito ativa nesse sentido, porque ele e os irmãos dele, né, contaminados, os irmãos faleceram antes dele, e ele lutou e brigou muito para que os bancos de sangue pudessem realizar os testes de HIV naquelas doações de sangue antes de serem transfundidos em outras pessoas. Né? Então, essa foi uma testagem assim, muito importante para que a gente pudesse iniciar, digamos assim, uma das
portas de entrada da transmissão do HIV. A outra forma de prevenção muito básica, mas que se usa muito, que a gente precisa reforçar o uso, é o preservativo, que apesar de muito antigo, né, antigamente era a nossa, digamos assim, única arma, né, porque a abstinência sexual acaba que ela não tem a validade, ela não se aplica, né, mas o uso do preservativo era a única opção que se tinha há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, e hoje nós temos, né, outras opções, né? Então, a gente tem a PrEP, a gente tem a PEP, a gente tem as terapias combinadas de usar a PrEP com o preservativo, a gente tem as vacinas para outras ISTs, né? A gente precisa que o paciente, conscientizar o paciente que tem vida sexual ativa para que ele tenha o comportamento adequado, para que ele não adoeça, não se infecte. Isso é um comportamento seguro. É ele ter a consciência de que se eu quero ter minha vida sexual segura, eu preciso ter a consciência da testagem, a consciência do uso do preservativo, buscar prevenções como o uso de PrEP, a PEP, os serviços que disponibilizam tudo isso, as informações. Interessante. Hoje o tratamento para quem tem HIV, para quem vive com HIV, é o TARV, né? O tratamento antirretroviral. E aí são comprimidos de uso contínuo, que a pessoa toma diariamente. Inclusive, é muito importante a gente destacar isso aqui, que o Brasil é pioneiro com relação à disponibilização da medicação. Isso. O SUS disponibiliza a medicação para pacientes de HIV gratuitamente. Então, procure o serviço de saúde da sua cidade, se informe, vá na internet, busque informações e procure este serviço que é de extrema importância. Gratuitamente, sem fila de espera, com acolhimento, não é isso, Fernanda? Isso. E com responsabilidade. Tivemos aí um hiato de 4 anos, de um retrocesso, mas que chega a me dar um arrepio quando eu falo, porque eu não consigo interagir com o conteúdo daquele cara. Mas, enfim, tivemos esse retrocesso, esse ato de 4 anos com uma gestão que teve como objetivo atrasar alguns mecanismos, inclusive o combate ao HIV, fazendo menções públicas sobre o tratamento de HIV no Brasil. E desabastecendo também as unidades de saúde. Muito sério isso. Mas a chave já virou e hoje já estamos, inclusive, esta semana foi sancionada a Lei Padre Júlio Lancelotti, que trata sobre a arquitetura urbana e trata também sobre o atendimento de pessoas de rua. Inclusive, dentro um dos tópicos da lei, fala sobre a saúde pública, sobre a disponibilização de atendimento para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Que aí, Fernanda, é um assunto que é bem interessante a gente tratar, porque hoje a gente o Brasil tem grandes cidades, né? E que tem um contingente muito grande de população de rua. E essa população fica vulnerável à violência, fica vulnerável à doença, fica vulnerável, né, a falta de assistência, a recursos básicos. Com relação ao tratamento dessas pessoas, existem barreiras, dificuldades, e as drogas são dificuldades. Uma das dificuldades, vamos dizer assim. A gente poderia dizer que existem várias barreiras, né? Porque o próprio remédio tem que ser tomado todos os dias, né? Preferencialmente no horário escolhido por eles, mas que eles moram na rua. Tem a questão do uso de drogas abusivo também, né? Algumas pessoas, não que todas as pessoas que estão na rua, eles usam droga, mas a grande maioria, sim. Ou pelo menos uma parte delas, sim. Então, esse uso, quando é abusivo, pode atrapalhar na adesão do tratamento, né? Então, quando a pessoa, o ser humano, não tem os direitos básicos assegurados, então interfere na vida dela como um todo. Então, a adesão, o tratamento, tudo vai impactar, não é? Então, é importante ter políticas públicas que
vejam, que visualizem também essas pessoas. E faça também a coleta de dados. Isso é muito importante. Os dados, eles quantificam e trazem uma noção mais clara sobre as problemáticas das mazelas sociais que a gente tem ainda no nosso país. E, Túlio, eu até gostaria de um adendo em relação ao uso de drogas, né? Porque nós percebemos uma mudança, né, lá no hospital, porque como eu estou lá há 30 anos, a gente não via esse uso abusivo de drogas, né? Pessoas, então, a gente está vendo muito HIV com uso de droga, misturado junto com tuberculose também, então, tuberculose, droga, HIV. Então, precisa de um cuidado, um olhar diferenciado agora, uma atualização de profissionais, né, de pessoas, inclusive nós, a equipe, pelo menos psicossocial, está se reunindo, né, para a gente ver essa questão junto com a equipe médica, né, como é que vai ser esse tratamento, né, que as pessoas chegam lá para se internar e têm abstinência da droga. E aí eles não ficam, né, não ficam Eles fazendo abandonam, né? Abandonam a unidade. estão internados com tuberculose, um exemplo. Mas aí tem a questão do uso da droga. Então, eles entram naquela abstinência. E aí, muitas vezes, pedem e vão embora, abandonam, vão-se embora, né? Antes de ter alta. Então, eu vejo como uma mudança, né? Que a gente precisa se atualizar, precisa ter um olhar diferenciado, porque é um paciente que precisa de inúmeras multiprofissional, inúmeros saberes, né, É um desafio a mais, né? É um desafio a mais. Muitas vezes a equipe às vezes não entende, não, porque a gente está aqui cuidando, como é que ele quer sair para usar droga, mas também não é fácil deixar, não é? Então é algo que a gente precisa também estar olhando. Importante, muito importante isso. Fernanda, eu queria saber um pouco sobre a reação das pessoas que descobrem, né, que fazem a testagem e dá positivo. Isso. A reação dessas pessoas. São bem variadas, como eu estava falando, né? Porque isso depende muito da história de vida dela, do conhecimento que ela tem também sobre o vírus, da atualização que ela tem, e tem a ver com o impacto emocional que isso vai gerar nela. Então, algumas pessoas que quando você está sobre o impacto de uma notícia, a tendência é você ter uma reação de enfrentamento. Então, o organismo ele pode enfrentar, fugir, né? Ou negar, né? Negar, fugir. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito. O jeito, vamos dizer assim, que seria talvez mais saudável, seria o enfrentamento. Como seria esse enfrentamento? O que é o HIV? Como eu vou enfrentar isso? De que forma eu vou introduzir essa realidade na minha vida? Se isso vai ter ou não mudanças no meu dia a dia. Então, junto com os profissionais, lá temos uma equipe multiprofissional, nós vamos mostrando a ele que a vida continua. Mas existem pessoas que realmente paralisam diante do diagnóstico, né? E quando ela paralisa, ela desenvolve, vamos dizer assim, comportamentos de procrastinação, não sabe mais o que fazer, os projetos ficam para trás, ela paralisa achando que não adianta fazer planos de futuro, né? Que vai ficar doente. Que vai ficar doente. Vai adoecer e fácil. é como se a vida dela estagnasse e a gente precisa dar um novo olhar a ela em relação a isso. Um olhar de esperança, né, Fernanda? De Muito esperança importante. de que a vida dela pode e deve e vai ser da melhor forma que ela investir, né? Porque o tratamento é seguro, o tratamento é longo, né? Quer dizer, a vida, há anos, né? Eu tenho pacientes que eu atendi desde a época que eu atendo, desde a época que eu entrei lá, em 1993, e que estão ativos, produtivos, amando. Não façam a contagem da idade de Fernanda, Não. viu? Em 1993 ela começou a trabalhar. Comecei a trabalhar bebê. Importante. Então, essas pessoas reagem, como eu estava falando, de inúmeras formas. Mas, assim, onde é que entra o serviço de psicologia, o tratamento de psicologia, psiquiatria também, né? Entra tentando mostrando a ele uma mudança de mentalidade. Quer dizer, mostrando a ele o que é que ele pode fazer com essa realidade nova. Então, através de técnicas que a gente
aprende na faculdade, que a gente aprende pós-faculdade, nós levamos a pessoa a sair do trauma para o momento de autorregulação, de autocura, né? Porque o organismo, ele é sábio, ele tende sempre a se autorregular. Ele quer sempre estar bem, né? O próprio organismo. Então, essas técnicas levam a esse autoconhecimento e a pessoa vai tendo uma vida mais saudável possível. E é interessante, Fernanda, que essa vida mais saudável, agora eu vou passar para a Fabiana, tem a responsabilidade, assim, 100% do tratamento antirretroviral. Também, né? Eu digo sempre ao paciente, assim, às vezes ele acha que a consulta é para passar a receita. E não necessariamente é só isso. Aliás, não é só isso. Né? A gente precisa... eu gosto muito de fazer um comparativo, e a Fernanda está aqui de prova, né? Há 30 e tantos anos atrás, o objetivo da gente era manter o paciente o quê? Vivo. Ele tinha que tomar... Se fosse para tomar 100 comprimidos por dia e viver passando mal dos remédios, mas ele estava vivo, tá ok. E hoje não é assim. Então, hoje, os efeitos colaterais dos remédios são baixíssimos, né? A grande maioria, com pouco tempo de uso, não tem mais. E aí, muitas vezes, o paciente relaxa, não estou sentindo nada, né? E aí vem os abandonos. Eu não tenho essa doença. É uma negação. Né? Outra coisa, eu vou começar a engordar para que as pessoas não olhem para mim e não me vejam com aquele físico Cazuza, que ficou muito, né, estigmatizado de AIDS naquela época. Então, aumenta o peso, aumenta o colesterol, aumenta a glicose. Então, hoje, quando a gente vê um paciente HIV que está indetectável há muito tempo, eu não posso ficar somente prescrevendo a receita do antirretroviral e vida que segue. Tem que acompanhar a minha consciência, enquanto médica, não me permite. Então, eu faço, olha, teu colesterol está alto, está fazendo atividade física, está dormindo bem, está fazendo terapia, né? Porque se a coisa não tiver tudo interligado, emocional e físico, a coisa não vai funcionar bem. E desanda alguma coisa. Então, eu digo sempre, o paciente HIV positivo, ele não é um vírus ambulante. Ele tem todo o direito de ter diabetes, hipertensão, doença renal, doença hepática, qualquer coisa, uma topada na rua, uma gripe, um Covid. Né? Então, vamos tentar entender que sua vida é igual a de qualquer outra pessoa. Você toma sua medicação, mas você tem responsabilidade com você um pouco a mais do que quem não tem uma doença crônica. Então, para que eu não adoeça, para que eu não tenha outros problemas, eu preciso buscar minha vida saudável, com alimentação saudável, atividade física. Então, hoje, a gente, como infectologista também, a gente precisa cobrar um pouco isso do paciente. Não é somente passar antirretroviral, não, que hoje é muito fácil. É um comprimido, 2 comprimidos, e ele fica ótimo. Mas e o restante? E o bem-estar da pessoa? Né? Eu quero que você, com 30 anos, chegue a 70 ou a 80, sem nenhuma outra comorbidade, ou se tiver outra comorbidade, o mais estável possível. E o HIV seja só um mero detalhe. Hoje é assim, mais ou menos, que a gente consegue lidar. Né? Diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. E aí você já tem pacientes que já têm o HIV há muito tempo? Sim, sim. Hoje, lá no Correia Picanço, eu atendo pacientes com 70 anos, que têm quase isso, 30 anos de tratamento, e que as queixas são da idade. Artrose, né? São hipertensões controladinhas ali, dor na coluna, entendeu? Mas que não tem mais nada, o vírus está totalmente controlado há muito tempo e a gente fica manejando, encaminhando para um especialista, vai para outro especialista, vai para um cardiologista, um endocrinologista, entendeu? Mas que... Ele vai fazendo essa rede, né? Essa rede que é necessária de demais. O infecto sozinho, ele não trabalha. Isso. Interessante, Fernanda. Fale! E essa negação que ela falou aí, né? É importante dela falar porque muitas vezes eles vão e voltam na negação, né? E não é uma coisa fixa. Negação, raiva, todos os sentimentos relacionados ao diagnóstico ou qualquer outro diagnóstico, eles vão e voltam. São então, cíclicos, né, são Fernanda? cíclicos e a gente tem que estar atento, o profissional atento, o médico, o profissional que está atendendo aquela pessoa, porque se captar isso, que ele está vivendo essa negação, trabalhar em cima disso, né? De novamente ele entender que, por enquanto, tem que realmente continuar o tratamento. E aí, falando ainda de tratamento, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre PrEP e PEP. E aí eu vou pedir a ajuda de Fabiana
para mencionar sobre a PrEP e sobre a PEP e trazer essa informação importantíssima, muito atual, que as pessoas precisam saber, que é esse profilaxia, a gente pode falar assim, Isso. né? Profilaxia é uma palavra difícil, profilaxia. Prevenção, prevenção. Né? Acho que quando Fernanda chegou no Correia Picanço, né, no início de tudo isso, a única maneira de um paciente se prevenir contra o HIV era usar camisinha, né? A boa e velha camisinha que quase ninguém quer usar. Então, se passaram muitos anos e a única forma de se prevenir a infecção do HIV era essa. Né? Então, a gente vê que muitas pessoas têm milhões de desculpas para não usar. Porque eu tenho alergia. Porque incomoda. Porque estoura. Milhões de desculpas. Né? E aí, atualmente, a gente tem a PrEP, né? Que é uma profilaxia pré-exposição, né? Que tem tido uma receptividade muito boa, né? Que faz com que o paciente use uma medicação para que ele se proteja contra a infecção do HIV. Né? E existem algumas formas de usar essa medicação ou de uso contínuo. Então, ele faz uso de 1 comprimido por dia. E esse 1 comprimido contém 2 drogas nesse comprimido e evita que ele, se tiver alguma exposição de risco, né, que ele, porventura, venha a ter, ele está protegido contra o HIV. Ou, sob demanda, que é outra forma de uso, que faz com que aquele paciente que tem uma vida sexual mais preservada, mais bem, como é que eu posso dizer, mais bem programada. Então, ele não precisaria usar diariamente. E tudo isso em consulta, a gente entende qual é a necessidade do paciente e prescreve uma ou outra. Além da PrEP, existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, é para aqueles pacientes que, por exemplo, está numa relação sexual soro discordante, onde um é HIV e o outro não HIV, e aquele HIV não está com a carga viral ainda indetectável, e rompeu a camisinha. Então, esse paciente tem até 72 horas para procurar um serviço de saúde que disponibilize a PEP para iniciar esse tratamento durante 28 dias. É um tratamento profilático que evita a infecção pelo HIV, mas precisa estar nesse período. Então, se a relação de risco foi hoje, eu tenho até 72 horas para procurar um serviço de saúde que disponibilize a PEP. Né? Então, lá ele faz todos os exames pré-tratamento e pós-tratamento ele vai ser orientado a procurar um serviço para dar continuidade a esse acompanhamento. Saber a evolução desse paciente. A evolução. Né? Interessante que Fabi falou uma coisa sobre casais soro discordante, né? Soro diferente, que a gente também pode mencionar. Você recebe, Fernanda, assim, no seu atendimento, eu acho que Fabi também recebe, mas eu queria saber de você, Fernanda. Eles ainda têm dúvida, por exemplo, doutora, eu estou aqui com o meu marido, a minha esposa, meu companheiro, minha companheira, enfim, que descobriu agora o que é que eu faço, o que é que você tem para fazer. Então, o atendimento psicoterápico também ajuda as pessoas a esclarecer sobre a PrEP. Sim. Eu recebo, sim, casais soro diferentes e há muita fantasias, conceitos assim. Não, na verdade, é uma falta de conhecimento. Ninguém também é obrigado a conhecer tudo, né? Uhum. Então, cabe ao casal procurar, né, ajuda para que possa melhorar sua qualidade de vida juntos, a qualidade sexual. E lá temos profissionais muito preparados para isso, lá no hospital. E acredito em todos os outros serviços que trabalham com HIV. Então, o que é que a gente faz? A gente mostra que realmente a pessoa pode ter uma vida sexual saudável, porque a minha grande preocupação é quando eu percebo que aquela pessoa internaliza aquele preconceito, autopreconceito, aquele estigma, que é o estigma está relacionado a um conceito pejorativo, uma coisa negativa, e ele introjeta isso como se ele não fosse mais, não tivesse mais direito de ter uma vida sexual saudável. E ele tem sim, porque hoje em dia, quer dizer indetectável, quando o paciente não detecta, né, mais o vírus, e aí Fabiana vai completar essa informação, ele é intransmissível, ele não transmite para o parceiro, né?
mas muitas vezes eles não acreditam, o parceiro não acredita, mas é preciso que, com certeza, esse parceiro em que não tem o HIV, ele acompanhe nas consultas. É importante ele acompanhar. E se teste também, né? Se Isso, teste, importante, acompanhe nas consultas, entenda o que está acontecendo, para poder tomar as decisões dele. E não aconteceu o que eu atendi essa semana, um casal de relação homoafetiva em que dormem juntos, mas não fazem sexo, porque o que tem HIV não se sente no direito de fazer, mas ele é indetectável, e o que não tem, não se sente seguro para fazer. E ficam os dois dormindo como irmãos, né? Então, com cuidado, com jeito, com informações corretas, a gente vai... A informação chega. Ajustando direitinho isso, para que eles tenham uma vida plena, saudável, de muito prazer, né? Com certeza. Só uma observação também, Fernanda. Coincidentemente, eu também atendi essa semana um casal heterossexual, né, com esse mesmo conflito. Então, assim, é muito engraçado, né? As pessoas acharem que é um problema, digamos assim, só homoafetivo, e não é. Não é. Então, eu gosto muito de dizer, não, gente, não é assim. A gente hoje tem muitas ferramentas para se proteger, né? Então, essas pessoas são candidatas a uma PrEP, candidatas a um acompanhamento psicológico, né? O médico precisa informar, olha, você tem o direito de usar uma PrEP para você se sentir seguro, né? Mesmo que o seu parceiro esteja indetectável. Se isso somente não é suficiente, vamos usar todas as ferramentas que a gente tiver, porque a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, não só as pessoas que vivem com HIV, mas para todas as outras, que a vida precisa ser normal para todo mundo. Né? E vida sexual é ter vida normal. Né? Então, se eu sou saudável, se a gente prega que o paciente está saudável, se a sua carga viral está indetectável, por que é que tem que estar se privando, né, da sua felicidade, da sua estabilidade emocional com o seu parceiro? Então, a gente precisa trabalhar mais esse assunto. Eu acho que isso ainda é pouco falado. Muito pouco falado. E você traz essa questão da heterossexualidade, e a gente precisa realmente divulgar que o HIV... ele está em todas as pessoas, né? Sim. Homens, mulheres, classe social, raça, não escolhe. Não tem mais isso, acabou isso, não é? Então, todo mundo pode sim é um assunto para ter todos. o HIV, donas de casa, crianças, tudo. Então, a gente precisa realmente se atualizar e entender que todo mundo pode ter o HIV e tendo o HIV, precisam ser acolhidos, precisam de uma rede de apoio para ter uma vida saudável e feliz. E para né? ser tratado, né, também. Bem, Fabi, quando a pessoa inicia o tratamento antirretroviral, existe uma pergunta muito categórica, eu acho que nas consultas, né? Doutora, quando eu fico indetectável? E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse tratamento com essas pessoas e se existe um tempo já determinado, tipo 6 meses a pessoa fica... Não, ou é relativo de pessoa para pessoa. Certo. Explicasse para a gente. Isso é uma pergunta muito frequente. Acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? Porque é muito relativo, né? Então, o paciente precisa aderir bem ao tratamento, permanecer em consultas de forma regular, usar sua medicação e, ao longo do acompanhamento das consultas, é que a gente vai perceber se isso vai acontecer em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano. É muito variável, né? Principalmente em relação à carga viral inicial do paciente. Então, antes do tratamento, né, a gente consegue dosar essa carga viral antes de começar o antirretroviral, a gente consegue ter mais ou menos uma noção se isso vai levar muito tempo ou pouco tempo, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é explicar ao paciente a necessidade da adesão, né? Que, independentemente se isso vai acontecer com 6 meses, com 5 meses, com 1 ano, é que ele tenha a consciência do seu tratamento. Né? A gente precisa também entender que alguns vírus que o paciente tem de HIV, eles apresentam algumas resistências que podem levar essa carga viral, levar mais tempo para indetectar, ou até mesmo não indetectar e levantar a nosso alerta de investigação de resistência. Mas isso são questões que a gente só pode realmente entender ao longo das consultas. Interessante. Todas as pessoas que vivem com HIV ou AIDS
têm direito ao sigilo em relação à sua infecção, caso assim desejarem. Elas não podem ser expostas no ambiente de trabalho, elas não podem ser expostas na sua família, elas têm um direito regido por lei desse sigilo, que inclusive é a Lei 14.289 de 2022, que torna obrigatória a prevenção de sigilo sobre a condição de pessoa que vive com HIV. Muito importante essa informação. Hoje as pessoas já têm essa facilidade de buscar as informações na internet, uma vez que é tão amplo que acontece até equívocos de informações erradas que estejam lá. Porém, eu trouxe um boletim que vai passar aqui na tela para a gente e para vocês de casa, que é o boletim de legislação, da legislação brasileira e o HIV, que é um boletim feito com o governo federal, feito pelo governo federal, juntamente com a UNAIDS, que a gente já mencionou aqui, que é o órgão que trata sobre a intervenção, né, social do HIV e da AIDS no Brasil. E esse documento vai trazer as informações para a gente da legislação estadual, né, cada estado do Brasil, e o trabalho de intervenção que eles fizeram a partir das leis sobre o HIV. A proibição da discriminação, o acesso ao passe livre, né, para as pessoas que vivem com HIV/AIDS e outros desdobramentos. E tem as aplicações práticas da legislação, e aí ele separa bem direitinho o contexto, o direito dentro desse contexto, a legislação, né, que ampara esse contexto, esse direito dentro do contexto, e outras informações também. Então tem ambiente de trabalho, previdência social novamente, finanças, transporte, direitos, né, direitos fundamentais, criminalização da discriminação contra a pessoa que vivendo com HIV, e informações também voltadas para a lei com relação à saúde também. Então você pode acessar com relação à proteção de dados também, é muito importante, que a lei de proteção de dados é muito recente, e esse sigilo para essas pessoas é muito importante. E aí você pode acessar na internet ou através do QR Code que está aí na tela também. E para falar sobre mais um parceiro que apoiou o nosso primeiro episódio do podcast Mais Positivo, a Clínica de Vacinas Imunomax, que além de vacinas, da disponibilização de vacinas, também tem vários consultórios com uma ampla equipe de médicos infectologistas para fazer atendimento de pessoas com HIV e outras patologias também que precisem desse tipo de profissional para o acompanhamento. Então, se você está precisando de um atendimento ou verificar, renovar o cartão de vacina da sua criança, procura a Clínica Imunomax, entre em contato com eles. A gente vai deixar na descrição do vídeo o telefone para contato. O pessoal vai te atender e você vai receber esse atendimento aí com muita responsabilidade. E para manter você mais informado, nós estamos disponibilizando também duas informações bem importantes. A série Pose, que está no Star+, está disponível lá no Star+, uma plataforma de streaming. Fala sobre os desdobramentos do HIV nos Estados Unidos. É uma série que trata muito sobre militância, sobre a comunidade LGBT dos Estados Unidos. Muito interessante, eu recomendo muito. Para quem não assistiu, assistam Pose. E outro conteúdo muito importante é o documentário Carta para Além dos Muros, que está disponível na Netflix. Você pode ir lá consultar e verificar, assistir, falar sobre a história do HIV no Brasil, com vários recortes de reportagem da época que que descobriram o vírus, que começaram as pesquisas, muito importante, e fala uma galera, assim, tem muito depoimento de muitos médicos, infectologistas, sanitaristas que trabalharam na linha de cuidado naquela época muito turbulenta, né? Que a gente até comentou sobre isso, que foi essa parte inicial do HIV no Brasil. E outras duas indicações
são os livros Sentença de Vida, de Márcia Rachid, A Doença e o Tempo, de Eduardo Jardim. São 2 livros que tratam sobre a temática do HIV. Um trata mais sobre as experiências da Márcia Rachid nessa linha de cuidado e depoimentos também de pessoas. E A Doença e o Tempo já é um livro que fala sobre a história do HIV e da AIDS no nosso país. Muito interessante esses conteúdos para quem deseja se aprofundar mais no assunto, para quem possivelmente ainda tem muita dúvida. Eu acho que livros, conteúdos de internet, o que a gente está fazendo aqui é muito importante para manter você mais informado. E para reforçar ainda mais o trabalho de combate ao HIV/AIDS aqui em nossa cidade, nós temos a Gestos, uma ONG que trabalha no combate ao HIV. Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, coordenado pela Josineide Menezes. Um abraço a todos da Gestos. O trabalho de vocês é importante. Inclusive, eles estão com um trabalho nas redes sociais, como podcast, websérie. Então, confere lá o Instagram da Gestos Soropositividade. E para você que queira doar também, lá também eles têm um link para doação, se você quiser contribuir para que esse trabalho continue ainda com mais força. E além da Gestos, que faz esse trabalho aqui em Recife, nós temos a GTP+, o Grupo de Trabalhos em Prevenção Positiva, uma ONG que atua por uma educação e saúde preventiva, cidadã e democrática. Além de vários trabalhos que eles têm lá de atuação de cunho social, eles também realizam testagens de pessoas que procuram esse acolhimento. Então, um grande abraço a todas as pessoas que fazem parte da GTP+. O trabalho de vocês é importante e é legítimo. E estamos juntos sempre. E temos também como parceiro do nosso primeiro episódio, aqui no podcast Mais Positivo, a doceria Dona Bem-vinda. Para quem não provou as delícias da doceria Dona Bem-vinda, eles mandaram aqui uma caixinha exclusiva para as nossas convidadas, com os docinhos maravilhosos, que eu já estou aqui olhando e apreciando. A doceria Dona Bem-vinda fica no bairro da Ilha do Leite, próximo à Praça Chora Menino. Com GPS a gente encontra tudo, né? Então também segue ele nas redes sociais. Eles têm um cardápio assim, muito variado de doces e outras comidinhas lá que vocês podem aproveitar. Então, Dona Bem-vinda, fica aqui a nossa gratidão e obrigado por apoiar também essa causa, que é de todos nós. E eles mandaram para a gente aqui 2 caixinhas com os docinhos para vocês provarem os docinhos da doceria Dona Bem-vinda. E aí, gostaram da caixinha da Dona Bem-vinda? Ah, que legal, amei. Muito bom, né? Adorei, muito obrigada. Muito legal, apoiador aí da nossa causa, muito importante. E como nós estamos falando dos parceiros, eu quero também falar sobre a Cara Caricaturas, que fez aqui a nossa caneca, que inclusive essa caneca é de vocês, viu? Ah, coisa boa. É de vocês, exclusivamente aí, para vocês, com a nossa identidade visual, né, do podcast Mais Positivo, esse nosso primeiro episódio, que eu acredito que é o primeiro de muitos e que vamos trazer muitas outras informações e temáticas para que você se mantenha mais informado e vamos disponibilizar aqui de forma democrática para todos. E estamos chegando ao fim do primeiro episódio do podcast Mais Positivo, agradecendo antecipadamente a doutora Fabiana Gonzaga pela participação e disponibilidade neste dia e a psicóloga clínica Fernanda Paiva. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito importante. Obrigado também por aceitar o meu convite para participar deste programa, para produzir esse conteúdo que é importante para todo mundo que vai assistir e que vai nos ouvir. Antes de terminar o primeiro episódio, eu gostaria de apresentar alguns dados que foram coletados do Ministério da Saúde no último dia 30 de novembro, agora de 2023, que revelam que 1 milhão de pessoas viviam com HIV no Brasil em 2022. Deste total, 90%, 900 mil, foram diagnosticadas, 81%, 731 mil, das que têm diagnóstico estão em tratamento antirretroviral e 95%, 695 mil, de que estão em tratamento antirretroviral, têm carga
indetectável do vírus. O boletim epidemiológico HIV/AIDS mostra, portanto, que o Brasil alcançou uma das 3 metas globais definidas pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, que a gente já comentou no início desse episódio, para que a AIDS deixe de ser uma ameaça à saúde pública até 2030. A entidade fixou as metas popularmente conhecidas como 95, 95, 95, em que os 3 índices devem ficar em 95%. Então, pessoas diagnosticadas, 95%, pessoas em tratamento, 95%, e pessoas com carga indetectável, que estão fazendo tratamento antirretroviral, seja também 90%. Que avanço, né, gente? Que avanço muito importante a gente saber, por isso que os dados são importantes. Exato. Né? Por isso que essa coleta é extremamente importante para psicólogos, para a sociedade civil, para médicos infectologistas, para toda essa rede de combate a novas infecções do vírus do HIV e o acompanhamento desses pacientes nas unidades públicas e privadas de saúde. Muito importante. E além do HIV/AIDS, a nossa preocupação também precisa ser com as outras ISTs. A exposição a essas ISTs, mesmo tendo tratamento, podem trazer consequências muito difíceis para o paciente que já tem HIV, que já vive com HIV, ou pacientes que ainda não têm HIV e que podem pegar essas outras infecções oportunistas, que a gente pode se referir assim, não é, Fabi? Isso. Agradecendo mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado, foi um desafio, tanto para vocês quanto para mim. Nós que agradecemos. E fica aqui a minha gratidão imensa. E eu acredito que a gente trouxe aqui um conteúdo de muita responsabilidade, com muita pesquisa, né? A gente acredito que também tirou muitas dúvidas de quem está nos ouvindo, de quem está em casa. E isso para a gente é muito importante e é indispensável também que vocês comentem, curtam o nosso canal para que outros episódios também possam ser feitos com outras temáticas e que tragam uma visão mais positiva, que fortaleça essa conexão mais positiva sobre as temáticas sociais. Isso é muito importante para a gente, a interação de você que está aí nos ouvindo e que está nos assistindo. E, Fabi, eu deixo com você a palavra para uma mensagem final para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Túlio e Fernanda, a oportunidade de estar com vocês, discutindo um assunto que, para a sociedade, né, para o nosso mundo, para o Brasil, tem um peso, uma importância muito grande. Eu acho que a gente precisa enxergar esse assunto como algo necessário a ser discutido constantemente. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa também lembrar aqui é que o paciente que recebe o diagnóstico de HIV, ele não está só. Ele pode se sentir só naquele momento de diagnóstico, mas ele precisa saber que existe uma rede de apoio esperando por ele. Existe uma equipe médica, uma equipe de psicólogos, uma equipe de enfermeiros, de assistentes sociais. Existe uma rede que está ali preparada e a postos para orientações, para tirar dúvidas, para aconselhamentos, tanto para o paciente, como para a família do paciente, como para os amigos, enfim, para toda aquela rede que está interligada a essa pessoa. Então, não se sinta só. Eu acho que muitas pessoas que dizem, se eu souber que eu tenho esse diagnóstico, eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque isso já foi uma sentença de morte em algum momento. Mas, graças à ciência, graças ao SUS, a gente consegue hoje dar dignidade a um paciente que vive com HIV. Né? Então, acho que a mensagem mais importante que eu queria passar hoje era que todas as pessoas que vivem com HIV, elas não se sintam só.
Importante, legal. Isso é muito importante. Muito né? importante. Eu também né, gostaria Fernanda? de agradecer, né, o convite, estou à disposição. E queria dizer que esse assunto é um assunto que não se esgota. Não se né? esgota. Tem muito Que pano para manga. tem muito assunto, muitas coisas ainda a falar. E fica para o segundo episódio, né? E queria deixar como minha última mensagem também, reforçando o que a doutora Fabiana falou sobre não se sentir sozinho e principalmente quando você perceber que sozinho você não está dando conta, procure ajuda, né? E eu quero reforçar que não só o paciente HIV, todas as pessoas, né, que sofrem com saúde mental, sofrem de angústia, de depressão, procurem ajuda profissional, porque tivemos a pandemia, a gente viu tanta coisa, né, tanto sofrimento emocional e existem os profissionais de saúde mental para isso, existem psicólogos, existem psiquiatras, existe uma rede de pessoas que estão prontas, preparadas para lhe ajudar, né? Então, existem problemas desde a infância, adolescência, vida adulta. Quando você perceber que não está dando conta, procure ajuda e estamos à disposição. Importante. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos logo em breve. Um abraço.